O futuro do marketing com inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Missura e este é novamente o podcast da Nova Americana Business School, para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. Você pode assistir ou ouvir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de conteúdo em áudio na internet. Agradecemos desde já a todos que puderem fazer avaliações sobre o podcast na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo este episódio. Sua opinião é muito importante para a gente. Você também pode participar dos nossos episódios, fazendo comentários nas plataformas onde você estiver assistindo ou ouvindo e também enviando mensagens e feedbacks por e-mail para contato@novamericana.com.br. Só lembrando, Nova Americana é uma palavra única, tudo junto, com um único A. N-O-V-A-M-E-R-I-C-A-N-A. Nova Americana, tá? Eu tô com Anderson Isabela e Murilo Missura uma vez mais aqui para conversar sobre o tema desse episódio. Tudo bem com vocês, meus caros? Fala, pessoal, tudo certo aí? Cara, esse episódio aqui vai ser bem legal, hein? Um assunto bem pertinente aí nos dias de hoje, né? Bem legal. E para quem não quer ficar para trás, né? Em matéria aí do marketing digital, de todos os nossos assuntos que a gente trata por aqui, segue a gente nas redes sociais e acompanhe todos os nossos podcasts, hein? É isso aí. Salve, salve! É isso aí, Murilão e Gustavo. E hoje nós temos muito que provocar, principalmente quem faz, né? Vou usar um termo bem popular, quem faz marketing, ou quem diz que faz há muitos anos o marketing, não é verdade? E a gente tem aí uma primeira colocação, né, para esses que eu comentei, que fazem marketing. Será que vão continuar a realizar essa atividade como sempre faziam? Ou seja, como é que será, não é verdade, Gustavo, que a inteligência artificial, os agentes e os novos hábitos de consumo, né, como é que eles estão mudando definitivamente esse mercado e a forma de se vender? E aí fica essa pergunta para nós iniciarmos, né? Ou seja, nós queremos, inclusive, que ao término deste episódio, os nossos ouvintes ou os nossos telespectadores, né, para aqueles que estiverem assistindo e não somente ouvindo, para que eles reflitam, né? Será que a empresa, né? Nós queremos que eles se perguntem, né? Será que a minha empresa não pode continuar fazendo marketing como fazia, né? Há 5 anos, e aí, né? Vem a programação. A programação não, a provocação. Justamente. Cara, você colocou de um jeito que é interessante, né? A gente quer muito, como o Anderson colocou agora, provocar nas pessoas que estão ouvindo esse questionamento, né? Será que eu preciso, né, ou eu não posso continuar fazendo marketing como eu fazia antes? Depende muito do que você faz. A gente trata de coisas que são bem recentes, né, novidades, tal. Isso chama a atenção por si só, por essa característica. Porém, existem coisas que, se você faz de um jeito, não importa há quanto tempo, mas aquilo está funcionando bem para você, está rendendo bons frutos, né? Eu, particularmente, vejo como desnecessário você mudar alguma coisa. Você pode, claro, fazer adaptações, atualizações, tudo, se aquilo for positivo, for mudando sempre para melhor o que você já faz, né? Se você faz algo que percebe que não adiantou, né, que piorou um resultado, só porque é algo da moda, volta para trás, sem medo de ser feliz. Eu não sei se vocês concordam, né, nesse sentido comigo, mas eu vejo dessa maneira, né? Porque assim, muitas pessoas hoje em dia podem chegar e falar, não, porque 20 anos atrás, né, o desafio era aparecer no Google. Para muita gente, esse desafio ainda acontece hoje. Tá? Simplesmente aparecer no Google, né? Há 10 anos, não, o desafio era aparecer nas mídias sociais, né? Hoje, talvez, para alguns, não sejam esses os maiores desafios, né? Depende muito, como eu falei, do que cada um faz. A gente tem que se adaptar
de acordo com as necessidades, né, e os movimentos que estão acontecendo no mercado, daquilo que faz sentido para a nossa empresa, né? Hoje, para muita gente, o verdadeiro desafio é conseguir ser escolhido por uma IA, antes mesmo de o consumidor visitar o teu site, por exemplo, principalmente para aquele cara que vai numa IA fazer ali alguma coisa e prossegue, principalmente numa conversa com aquela inteligência artificial, né? Não é todo mundo que faz isso, a gente sabe. Tem coisas que sim, fazem muito sentido nesse contexto e tem coisas que não. Então é legal de você entender o teu contexto, onde você está inserido, para decidir se realmente faz sentido ou não, para onde você deve seguir. E aí o nosso papel, inclusive, né, Anderson, Murilo, eu acredito que vão concordar comigo nisso. Nosso papel como escola de negócios é justamente ouvir, muitas vezes, o empresário, o profissional que está inserido em alguma atividade, para a gente entender o que esse cara faz, entender onde ele quer chegar e a gente orientar por qual caminho ele deve seguir. Não é o caminho da moda, né, muitas vezes, que é o melhor. Se não for o caminho da moda o melhor, a gente vai seguir por um outro que, de fato, para aquela empresa ou para aquele profissional, vai ser o melhor. Não é isso, Anderson? Com certeza. E um complemento interessante, que assim, para você, mesmo para você aparecer nas IAs, você precisa ter conteúdo. E ter conteúdo significa entregar alguma coisa, antes de mais nada, para o público em geral, né? Para aquele público que se interessa por aquele assunto, pelo seu produto, pelo seu serviço. E complementando, isso significa relacionamento. Estava lendo algumas informações, alguns conteúdos, né, diversos, inclusive em livros, e fala-se muito de ter um ideal, ter um movimento, né, de evangelizar clientes. Esses conceitos, eles não são novos. Esse conceito, ele levava um nome, e leva um nome chamado, que é aquele barulhinho da abelha, do buzz, que é o buzz marketing, que é você, né, evangelizar o cliente. Mas evangelizar nada mais é do que colocar o cliente no seu sistema, fazer com que ele faça parte, com que ele dê sugestões, interagir com o cliente. Isso é o que a gente faz com as IAs. Quanto mais você interage, mais você vai aparecer, não é verdade? Com certeza. E assim, eu vejo que coisas que demandam, muitas vezes, né, mais pontos de contato entre o cliente potencial até ele chegar na compra, né, que aquela empresa está vendendo alguma coisa ou um serviço que ela está oferecendo. Nesses casos, a gente tem que se manter muito realmente na crista da onda sempre e verificar o que está acontecendo para se manter atualizado. Já em casos que são muito objetivos, né? Sei lá, bicho, o cara precisa comprar um botijão de gás. Você acha que ele vai ficar conversando com uma IA sobre a compra do botijão de gás? Mas nem a pau, né? Ele vai comprar logo o botijão para resolver o problema dele e acabou, né? E outros tipos de negócios também são assim. Por isso que eu falei um pouquinho antes sobre essa coisa de você entender o contexto onde você está inserido e quais são os seus objetivos como negócio. Uma vez que você entende isso direitinho, fica muito mais fácil depois marketizar, né, Anderson? Um termo Pois talvez que seja legal de a gente usar aqui, né? Para que você se sinta marketizado. A gente vamos vir com surpresas aí para a galera, né? Vamos vir com uma série diferenciada para a turma, com certeza aí. Nós temos muitas novidades. Aproveitando o seu gancho, né, Gustavo? Durante muitos anos, na verdade, existia essa jornada que nós começamos a falar, que era assim, a descoberta, a pesquisa, a comparação e a compra. Hoje, talvez, isso tenha, entre aspas, deixado um pouco de existir. Por quê? O consumidor, o que ele faz hoje? Hoje ele conversa, hoje ele pergunta, hoje ele recebe recomendações, ele continua comparando sim, mas aí ele pergunta novamente. Não é bem isso que acontece? Vamos ver se a gente consegue encontrar um exemplo aqui em tempo real. O Murilo, você se recorda aí de alguma compra recente que de repente você fez, ou então a Ana, nossa irmã, né, pediu para você fazer, ou a nossa mãe, alguém próximo de nós, assim, que você, antes de comprar efetivamente algo, você fez uma pesquisa que envolveu muito disso que o Anderson colocou aqui, né? Uma conversa, de repente, com uma IA, uma pesquisa no próprio Google tradicional, né? Você leu recomendações, avaliações, você fez comparações. Você se recorda de alguma experiência recente nesse sentido?
Sim, sim, Gustavo. Não só recente, como já há um bom tempo, quando eu vou comprar algum item aqui, por exemplo, um item de um eletrônico, um eletrodoméstico, alguma coisa, que tem muitos diferentes, muitas empresas que fazem o mesmo produto ali, mesmo assim, né, em termos, né, tem as suas peculiaridades. Eu sempre peço para a IA, ó, eu tô precisando comprar uma cafeteira, por exemplo, que foi até que eu Uhum. comprei para nossa mãe, que ela me pediu há uns dias atrás. Qual é a melhor marca, assim, qual que é o melhor custo-benefício, qual que tem as melhores avaliações do mercado, porque, como eu disse, existem várias empresas que produzem esse produto. E para a gente que nós não temos, eu quero aprender, eu quero conhecer o produto. Se a gente não tem, cara, hoje com a IA, o que ela te traz de resposta, que ela busca na internet, as avaliações, os comentários dos usuários e tudo, todo o contexto geral do produto, cara, ajuda demais. E eu fiz uma compra da cafeteira que minha mãe pediu com as informações que eu peguei da IA. Eu peguei várias cafeteiras que eu tinha visto, pesquisei no Google ali, peguei as cafeteiras que eu vi mais ou menos do estilo que ela queria, coloquei na IA, ó, cafeteira X, Y, Z. Qual que tem o melhor custo-benefício? Qual que tem a melhor durabilidade? Qual que tem a melhor avaliação dos clientes? Qual que tem a melhor atendimento da própria empresa se tiver algum problema? Então eu fiz várias pesquisas até chegar no resultado onde eu peguei e falei, bom, vou optar por esta. Entendeu? Anderson, Normalmente eu faço muito isso. olha o que o Murilo acabou de falar. O que ele acabou de falar está ligado diretamente, né, nessa conversa que nós estamos mantendo agora aqui, porque tudo isso que ele fez até chegar na compra da cafeteira, ele só comprou porque foi construída, né, uma relação de confiança. Né? Em algum momento, depois de tudo aquilo que ele passou, ele confiou naquela marca, naquele modelo, e resolveu comprar. Né? E olha que interessante também o que ele falou, antes de você voltar a colocar aqui os teus pontos de vista, antes que eu te cortei, me perdoa, mas além de ter construído essa confiança, né, gente, a marca, né, você empresário, você profissional, você tem como, entre aspas, manipular uma inteligência artificial para que ela entenda e recomende o teu negócio, para quando as pessoas procurarem por aquilo que você faz, tá? Inclusive, nos nossos cursos, a gente ensina você a fazer isso. Essa manipulação que eu falei aqui entre aspas, né? Não é algo no sentido negativo, né, numa conotação negativa. É você trabalhar ao longo do tempo com um conjunto de estratégias que uma IA vai considerar para te recomendar para alguém depois. Certo, Anderson? Perfeito. Não, e eu fico até empolgado, porque assim, são vários tópicos, vários assuntos, vários conceitos interligados. Então, assim, ele precisa estar presente, ele que eu digo, o empresariado, né, como nós falamos agora, ou um gestor, alguém que cuide de marketing, que cuide do marketing digital, ou que até cuide do marketing institucional da empresa. Ele precisa entender que ele precisa estar atento a todos os pontos de contato com o consumidor. Até porque, durante muitos anos, a disputa, né, durante muitas décadas, foi pela atenção. Hoje, é pela confiança. E como é que o consumidor deposita a confiança? Como o Murilo falou, pesquisando, investigando, tendo recomendações, e tudo isso só vai acontecer se este camarada, este empresário, esse gestor da área de marketing, seja lá o que for, depositar essas informações, abastecer, alimentar todos os pontos de contato. E aí fica aquela outra provocação, né, para você que está nos acompanhando, que é o seguinte: o teu consumidor ou o consumidor em geral, ele ficou mais inteligente ou ele passou a tomar as decisões com base na ajuda da IA? E aí, não é verdade? Eu acredito muito que quando você pega uma pessoa interessada por algo, né, e ela vai lá num Gemini da vida e pede uma ajuda para tomar uma decisão, ela pode não ter um conhecimento prévio profundo a respeito de algo que, se ela mantiver uma conversa com aquela IA sobre aquilo que ela está procurando, ela, ao mesmo tempo, né, vai decidir pela compra e aprender muito sobre aquilo que ela está buscando. Né? Isso vai torná-la mais inteligente, inclusive,
ao longo do tempo, né? E vendo valor nisso, a tendência é que ela volte a fazer a mesma coisa quando ela precisar de algo assim também, né? Então é um ciclo que vai começando a se repetir toda vez que há uma necessidade, né? E atualmente a gente não tem ainda no Brasil, no momento da gravação desse episódio do nosso podcast, como anunciar patrocinando conteúdo sugerido por IA. Mas logo, logo vai começar a ter isso aqui. O ChatGPT, Ads, né? Os próprios anúncios do Google aparecendo no Gemini e por aí vai. Então, é muito importante que nós, como negócio, como profissional que está atuando, né, e nós queremos gerar mais volume de negócios, a gente esteja muito atento a algumas coisinhas para garantir que a gente apareça em resultados da IA, tanto orgânicos quanto patrocinados, quando isso começar a acontecer. O episódio anterior, inclusive, aqui do nosso podcast, né, nós tratamos diretamente um pouco mais com profundidade sobre assuntos relacionados a essa parte orgânica, né, de SEO, que já é há bastante tempo estabelecido, né, no nosso mundo, esse tipo de técnica, mas os mais recentes também, o tal do GEO e do AEO, né? O que são esses três caras, para quem não ouviu ainda falar sobre eles, né? O SEO é a otimização para motor de busca, o Google tradicional, né? Você fazer um conteúdo na internet que permita ao Google indexar aquilo cada vez com mais facilidade e te entender como uma autoridade no que você faz. O GEO é o motor de busca generativo e o AEO é o motor de busca de respostas, né? São as IAs, principalmente aqui, tanto do Google quanto de outras empresas. Então, quando você monta, né, e mantém uma estrutura que facilite para essas IAs sempre recomendar a tua empresa, o teu produto, o teu negócio, quando as pessoas procuram por aquilo que você faz, isso naturalmente vai te trazer mais oportunidades de negócio e você vai vender mais, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção numa coisa como essa, porque o Google, cara, ele não é só mais um buscador, ele continua sendo um buscador, né? Não entrega só links mais, ele entrega outras coisas como respostas mais estruturadas atualmente. De uns tempos para cá, inclusive, no próprio modo IA dele, eu não sei se vocês já repararam isso, dependendo da busca que você faz, né, ele te mostra de uma resposta, e ali na parte de baixo, ele já te faz alguma pergunta para continuar aquela conversa. Vocês já repararam nisso, né? Exatamente. E aí é legal que você falou, Gustavo, que tem que deixar bem claro para quem nos acompanha, né, mais uma vez, que a IA, ela não vai recomendar, e ela não recomenda quem grita mais, ela recomenda quem demonstra essa autoridade que você falou. E aí isso, com certeza, muda todo o cenário. Daí o motivo pelo qual deste relacionamento, dessa integração, né, desse envolvimento com o público em geral, né, de estar alimentando. Porque a IA vai buscar em algum lugar, não é verdade? Ela não vai buscar do nada, do além. Aí ela vai buscar onde tem, não é, Murilo? Você que é engenheiro dessa área, não é verdade? Como é que a gente pode tornar mais, simplificar talvez para o nosso público aqui, que nos acompanha? Acho que tá sem o seu som, Murilão. Vamos lá. Deu uma rateada o som aí, mas antes só de o Murilo colocar o ponto de vista dele nesse sentido, né, Anderson? Tudo isso que nós estamos conversando aqui, esses sinais, né, que as empresas elas têm ali registrados na internet e que as IAs e o próprio Google também considera já há bastante tempo, tudo isso vai compor, né, a autoridade de um negócio. Na hora que a pessoa fizer uma pesquisa, né, numa IA, principalmente, para que ela recomende aquela empresa ou aquele negócio, né? Isso é muito, muito notório para que a gente consiga, principalmente aquelas pessoas de negócios que estão ali necessitando mesmo, né, fazerem mudanças mais recentes, né? É muito notório para eles. A gente tem que considerar muito isso. Conseguiu acertar aí, Murilo? Aí agora? Opa, agora sim. Só um complemento, Murilo. Murilo. O microfone sem querer aqui. Não, tranquilo. Só um complemento do que o Gustavo falou, que aí vai ser legal para você evoluir no teu raciocínio. Até o legal da internet é que tem essa democratização também, né, o Murilo e Gustavo? Que assim, não necessariamente vai aparecer aquele que investe mais,
mas, de repente, o que você comentou agora, aquele que fornece ou que, né, que vai fornecer os melhores sinais, os sinais Sim. mais consistentes, mais condizentes, não é? Murilo, diga lá. Agora vai. Cara, complementando aí o que o Gustavo disse mais cedo um pouquinho, né? Na hora que você faz uma busca ali no Google, que aí vem o Gemini e já te traz ali um parecer do que você pesquisou, né? Aconteceu comigo no caso da cafeteira. Cara, Uhum. eu pesquisei ali, me veio algumas informações também da IA, que eu perguntei, né? Qual o melhor custo-benefício. Então, automaticamente, o Google entendeu o quê? Ele quer saber sobre o produto. Ele já não quer comprar, ele quer entender um pouco mais. Depois, lá embaixo, apareceu a pergunta. Quer saber um pouquinho mais? Quer alguma outra recomendação? Algum outro modelo diferente? Ele me fez algumas perguntas. Eu fui conversando com a IA. Com isso, eu fui absorvendo bastante informação, né? Para eu poder chegar na decisão de compra. Aí eu entrei em alguns links que ele me indicou, patrocinados e também orgânicos, para eu dar uma Uhum. olhada, ver fotos e tudo mais, ver comentários das pessoas. Mas esse caso da pergunta da IA, eu conversei muito com a IA nessa parte da pergunta dela. E eu não pesquisei somente no Gemini. Eu fui no chat GPT também para ver se tinha as mesmas respostas ali, o mais parecido possível, na parte das informações de cada cafeteira, enfim. Então eu conversei muito com a IA, muito mesmo. No caso que o Anderson falou ali também, da gente de perguntar para a IA e ele já me entregar uma empresa, não que a empresa patrocina mais, coloca mais dinheiro. Isso daí vem muito do SEO, ajuda muito, do GEO, AEO, que a gente conversou já. Cara, Uhum. a pessoa coloca ali muito bem descrito todas as informações, tudo que a pessoa colocar no anúncio, tiver de acordo com o que está no site, tudo muito bem encaixado, cara, essa empresa vai ser a primeira a aparecer. Não é porque a outra empresa investe R$ 1 milhão e essa investe R$ 100, ela tem muita chance de aparecer na frente da de 1 milhão. E tem coisas que acontecem, né, em alguns negócios. Por exemplo, se eu preciso comprar, sei lá, mensalmente commodities para produzir alguma coisa, tá? A gente vai começar a ver agentes de IA criados especificamente para executar tipos de tarefas que não vão precisar de praticamente nenhuma intervenção humana. Num caso como esse que eu falei agora, se o que eu preciso comprar é tudo igual de todo mundo que vende, me interessa encontrar quem tem o menor preço. Para uma atividade como essa, a gente pode criar um agente que permaneça o tempo inteiro verificando esse preço para encontrar, de repente, o preço que eu considerar o adequado para fazer a compra. Ele vai lá e executa a tarefa para mim quando ele encontrar aquele preço e ponto final. Né? Claro que nem sempre eu vou comprar dessa maneira, mas muitas coisas vão começar a acontecer assim. Parece às vezes ficção científica. Né? O cara fala, rapaz, como é que pode, né? O cara só programou lá, e aí agora todo mês a própria IA faz a compra para ele, faz o pagamento, o cara só recebe e faz o que ele tem que fazer? Sim, sim. Dependendo do caso, é justamente isso que vai começar a acontecer cada vez mais. Tá? Então a gente tem que ter um cuidado grande aqui, porque olha como o Murilo colocou, né, um pouco antes. Cara, eu continuei uma conversa com uma IA depois de um primeiro prompt que eu inseri ali, né? A própria IA se torna muitas vezes o nosso vendedor, tá? Para qualquer negócio, porque ela termina um resultado fazendo novas perguntas. E quando você está numa conversa, num atendimento com um cliente, por exemplo, e você se torna um bom perguntador, é onde você vende mais. Tá? Quem não pergunta as coisas para o outro lado, vende muito menos, né? Esse geralmente, inclusive, é só anotador de pedido, que a gente chama, né? O cara chega lá, então, hoje precisa de quanto? Ah, precisa de X, e vai embora, tá? Isso daí é o cara que está vendendo para quem já quer comprar. A IA, ela vai ajudar muito você a vender para o cara que está ainda curioso, ainda somente interessado, né? Você vai usar essas ferramentas para ajudar esse cara a descer naquele conceito do funil, daquele conceito tradicional, até chegar na conversão. Olha que legal onde vai isso, né? E aí cabe a gente que tem negócio, como eu falei até um pouco antes, para reforçar, estruturar tudo o que faz sentido para que essas ferramentas, né, essa tecnologia toda, considere a nossa empresa para mostrar um resultado quando alguém buscar por aquilo que a gente faz. Certo, Anderson?
a gente pode fazer a seguinte pergunta: será então que as empresas elas precisam se preparar, ou será que elas estão preparadas para vender, antes de vender para qualquer pessoa, vender para um agente de IA? Hoje você vai ter alguns exemplos de negócios que já estão com uma estrutura legal, com toda certeza, você vai encontrar. Mas esses provavelmente são negócios que realmente já estão ali sempre com uma necessidade de atualização constante já de bastante tempo, né? Isso é natural para esse cara. Agora, o cara que ainda não tem uma estrutura necessária para que as IAs comecem a recomendá-lo, né? E o agente, principalmente, começar a comprar de maneira automática desse cara, esse já vai ter dificuldade. Então você tem que construir a solidez que é necessária para o agente comprar de você depois, né? Esse exemplo que eu dei um pouquinho... Oi, Anderson. Não, e será que tem muita gente pensando também que já que existe IA, será que o Google vai acabar? Imagina, né? Não tem nem cabimento você pensar num negócio como esse. Até, aqui acho que alguns dias antes desse nosso episódio, né, antes da gravação, eu mandei para você alguns dados ali que o Google mostrou do segundo trimestre de 2026 de resultados deles, né? Os caras não param de crescer, meu. Os caras estão numa curva ascendente já praticamente há 30 anos. A empresa não para de subir. Eu não sei até quando vai subir, ninguém sabe, mas não para. E é cada vez mais, né? Então, assim, se eles estão crescendo cada vez mais, isso para a gente é uma sinalização de que as pessoas estão usando cada vez mais os serviços que eles oferecem, né? O Google, a busca tradicional, ela vai continuar existindo, como a gente falou, inclusive, agora há pouco, nesse episódio mesmo, né? Ela vai coexistir com as ferramentas de inteligência artificial, né? Uma coisa não vai substituir a outra, elas vão talvez cada vez mais serem integradas, né? Porque depende muito do sentido do que a pessoa está procurando para a resposta vir para ela. Tem coisas que não precisa ter uma conversa com uma IA, tem coisas que vai fazer sentido. Então, assim, a empresa, o Google nesse caso, eles vão com toda certeza, ao longo do tempo, sempre se adaptar para o que está sendo buscado, né? Por isso que marketing de busca é tão legal, no meu ponto de vista. Eu gosto tanto de trabalhar com isso. Todo dia esse negócio muda, né? Eu gosto de mudança. Então, todo dia esse negócio muda. Eu não sei como que a pessoa busca amanhã. Eu não sei como ela vai se comportar, né? Isso é um desafio bacana demais. Para quem gosta de mudança, é uma área gostosa de se trabalhar, né? Isso é muito, muito enriquecedor, inclusive, para você se desenvolver profissionalmente, no meu ponto de vista, né? Então, essa pergunta diretamente respondendo como você fez, né, cara? Se existe IA, o Google Ads vai acabar? Não vai, porque eles vão vender anúncio na IA também, entendeu? Acho que o que tem... isso é verdade, isso, né? De bobo eles não têm nada, né? Enfim. Muito pelo contrário. Uma coisa legal é que acho que assim, talvez a gente possa fazer até um comparativo, né? Antigamente, vamos lá, comprar tráfego. Eu acho que hoje está claro para todo mundo que nos assiste que o mais importante é ter uma alimentação desses sistemas inteligentes, né? Manter esses sistemas inteligentes abastecidos, como a gente falou desde o início, né? De novo, eu acho que não, a gente tem até que ser redundante no sentido de reforçar a informação de a presença, ela é muito mais agora do que estar no tráfego pago, mas ela é multi, né? Porque senão você não vai ter essa autoridade. Eu acho que, se não me falha a memória, a gente chegou até a listar, né, Gustavo? A gente chegou até a organizar ali um checklist para mostrar, né, que o futuro das empresas, como é que essas empresas estão preparadas? A gente tem alguma coisa aí nesse sentido? Sim. Claro que é aquela coisa, né, gente? Nem tudo que nós vamos colocar agora pode fazer sentido para todas as empresas. Pode ser que para a tua empresa que está vendo, né, você que está assistindo aqui ou nos ouvindo, pode ser que seja parcial, né, a importância desse checklist aqui. E está tudo bem. A gente teve, inclusive, uma aula recente da nossa mentoria, né, para empresas, que nós tivemos a participação especial de um cara que fez curso com a gente em Manaus, em 2022, 4 anos atrás, aproximadamente, da gravação desse episódio. E ele tem lá, com a esposa, uma clínica de psicologia, né? Então, ele tem necessidades específicas da clínica e ele supre essas necessidades com estratégias específicas para elas. Ponto final, tá? O que ele precisa fazer, ele já está fazendo, ele já consegue gerar a demanda que ele precisa para fazer as vendas e a coisa andar. Legal demais, cara.
É exatamente nisso que a gente tem que focar. Então, não se preocupa em achar que você tem que fazer uso de tudo que a gente vai falar nesse momento agora. Por isso que eu fiz esse preâmbulo aqui, tá? Então, assim, conteúdo especializado a respeito daquilo que você faz. Você tem já na internet isso e você continua construindo, né, cada vez mais ao longo do tempo conteúdos relacionados a isso. Isso é importante pra caramba. Eu acho que esse item talvez se aplica a qualquer negócio, praticamente, né? A tua marca já é uma marca conhecida? E às vezes, gente, eu não estou falando de ser uma marca conhecida no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Às vezes você não precisa disso. Às vezes você precisa de ter a tua marca reconhecida localmente só, tá? Então você tem que avaliar isso muito bem. Avaliações de pessoas na internet, tá? No Google, no Facebook, no Reclame Aqui, trocentos lugares diferentes você pode ter avaliações. Quanto mais você tiver, as IAs começam a ler aquilo lá e falar, opa, olha quanta gente recomendando essa empresa aqui por conta da agilidade na prestação de serviços, né? Os caras são bons nisso. Então, se alguém vai lá na IA e pergunta, quem que presta um serviço super rápido para resolver tal problema? Tem aquela empresa que faz isso aqui. Deixa eu recomendar ela para essa pessoa. É assim que funciona, né? Claro que eu falei agora de apenas o cruzamento de um dado específico, mas eles cruzam vários, né? Eles cruzam vários. Dados estruturados para facilitar o entendimento do que você faz por parte dessas ferramentas, é muito importante você ter, né? O tal do Merchant Center, por exemplo, para e-commerce, né? Para quem anuncia no Google, você vai ter uma conexão feita entre o Google Ads e o teu e-commerce por meio do Merchant Center, né? Se lá no teu e-commerce já está tudo muito bem estruturado para isso o Google enxergar aquilo, né? Facilmente saber o que tem e o que não tem, ponto positivo gigantesco para aparecer melhor, né? Um catálogo de serviços ou produtos bem organizado é um outro item interessante aqui nesse tal de checklist que a gente gosta de chamar, né? Vídeos a respeito daquilo que você faz também. As IAs leem os conteúdos de vídeos assim, ó, super rápido, cara. Às vezes você tem um vídeo de 4 horas, você coloca lá um negócio rapidinho, já entende o que tem naquele conteúdo lá e vambora. De repente você tem um canal no YouTube com um monte de vídeos interessantes, né, sobre os serviços, os produtos que você presta. Isso tudo vai ajudar a IA a entender mais o teu negócio, as reações das pessoas e por aí vai. Tudo isso contribui para que você aumente a tua autoridade, né, as experiências que as pessoas vivem com relação ao atendimento que você presta, e elas relatam isso na internet principalmente, também vão contribuir para a tua autoridade aumentar, né? E a inteligência artificial, ela acaba integrando tudo isso que são sinais, né, que fazem sentido para cada tipo de negócio, ela integra tudo isso para mostrar resultados para as pessoas depois, né? E hoje a gente, quando fala de IA, Anderson, Murilo, talvez vocês concordem comigo, né? Mas para muita gente, o cara só pensa lá no prompt que ele vai escrever no chat GPT, no Gemini, né? Mas a IA vai muito além disso, tá? Vai muito além. O cara pode interagir por voz apenas, né? O cara pode usar outras ferramentas para criar coisas novas, né? E essas ferramentas vão ser influenciadas por um conteúdo seu, por exemplo, muitas vezes, e por aí vai, certo? Com certeza. Eu acho que o que está bem claro aqui para todos, né, que assim, durante muitos anos, talvez nos últimos 20 anos, nós trabalhamos e aprendemos ali a convencer pessoas, né? Com o passar do tempo, a gente viu que as coisas foram mudando, ou nós esperamos que todos tenham visto isso. Até porque pode ser que nos próximos 20, nós tenhamos, que é o que você falou, que convencer ou interagir, isso não tem retrocesso, tem que deixar claro que nós vamos ter que convencer ou interagir com as IAs. Né? Agora, é importante a gente destacar uma coisa, né, Gustavo? As IAs, elas não são emocionais. Né? Então, e elas trabalham exatamente com o que você falou. Elas trabalham com conteúdo, com sinais, com contextos dos mais diversos, que precisam estar bem organizados e estruturados, com a autoridade que cada um vai construindo exatamente com esses conteúdos e com esses contextos totalmente com sentido, né? Não soltar informações, contextualizar de uma forma desordenada, desorganizada ou perdidas, não é verdade? Com consistência e com relevância.
Acho que Venda é é isso, né? emoção, né? Venda é emoção. E aí, A assim, IA. ó, a IA, Anderson acabou de falar, são racionais as IAs. Perfeito, né? E são mesmo. Então, quando a racionalidade da pessoa a leva a querer comprar alguma coisa e a pessoa que vai atendê-la, muitas vezes para fechar o negócio quando é necessária essa intervenção, né? Essa pessoa tem que ser a responsável pela parte da emoção. Porque o cara, muitas vezes, já veio com a decisão de compra tomada por conta da racionalidade da IA, tá? E aí, o papel do vendedor vai ser só facilitar a vida desse cara para muitas vezes ele decidir como ele vai pagar. E nada mais, né? Pode ser que ele decidiu sim comprar algo, mas ele tem que encontrar uma condição que o permita pagar por aquilo. Aí entra o papel do vendedor. Entra o papel da emoção, tá? Nem tudo vai ser comprado só na base da razão, né? Não é assim que funciona. Show demais. Meus amigos, acredito que por hoje, então, nesse episódio, a gente já falou de bastante coisa interessante relacionada ao nosso tema, né? O futuro do marketing com inteligência artificial. Nós com certeza voltaremos a falar de coisas relacionadas ao que foi dito nesse episódio futuramente também, porque faz muito sentido, né? São coisas que estão em constante movimento e em desenvolvimento também acontecendo no nosso momento atual. Certo? Então, gente, é dessa maneira que a gente encerra mais um episódio de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School. Nós queremos agradecer a você que chegou até o final aqui com a gente e aproveita para colocar nos comentários aqui do podcast, onde você estiver ouvindo ele, o que você quiser escrever, alguma pergunta, alguma observação, tá? Se você não concorda com absolutamente nada do que a gente disse também, pode colocar, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, a gente está disposto a conversar, trocar ideia, que é isso que enriquece e faz todo mundo aprender junto. Certo? Até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí. Segue a gente lá nas redes sociais, hein? Valeu, abraço mais uma vez a todos. Tudo bem, senhores.